Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula aqui iremos falar de 4 fórmulas bem legais do Microsoft Excel. São elas a fórmula correspondente, a índice, endereço e a indireto. E vou falar para que serve cada uma, com certeza. Vamos lá. No nosso exemplo da planilha que a gente já vem usando há algum tempo, se por exemplo eu quiser saber de forma bem rápida desse produto 2 qual o estoque mínimo, como que eu faria? A gente pode fazer um PROC-V. Lembra da PROC-V? Mas se por exemplo dinamicamente eu quiser saber já o estoque mínimo é 1500, mas eu quero saber qual a quantidade que eu tenho, mas de uma forma rápida. Aqui a gente pode ser fácil de olhar porque temos poucos registros. Mas se tivéssemos muitos registros seria complicado. Teria que fazer um monte de PROC-V e procurar o produto, não seria legal. Vamos fazer da seguinte forma, para economizar código em nossa planilha. Quando a planilha é muito grande, a gente enche ela de fórmula, quanto mais fórmula colocarmos, mais pesada ela vai ficar. Então é bom a gente evitar células com código. Vamos colocar o código numa célula só. Então primeiramente a gente vai ter que usar algumas fórmulas que o Excel nos dá de apoio. E vamos começar com a fórmula correspondente. E para a fórmula correspondente funcionar, a gente vai ter que ter, lógico, 2 células de apoio, que é onde a gente vai selecionar os nossos itens que eu quero pesquisar. Então eu vou fazer bem rápido aqui 2 validações de dados. Na aula anterior a gente já aprendeu a fazer a validação de dados, mas de qualquer forma vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Então eu vou fazer bem rápido aqui. É importante nesse caso nosso não deixar a validação de dados nessa linha aqui, que a gente vai usar essa linha como validação de dados, e nem nessa coluna aqui, tudo bem? Então não vai poder ficar entre a coluna B e a linha 5, então eu vou colocar aqui, ó, nessa linha de baixo, a primeira validação de dados. Vou fazer bem rapidinho aqui. Lembra, da mesma forma que fizemos nas aulas anteriores. Eu vou fazer rápido, não vou nem explicar. Então primeiro a gente vai pegar essa daqui, que é o que eu quero, tá? São o estoque mínimo. Assim são nossos títulos, tá? E vou dar um OK. E nessa linha de baixo aqui, eu vou pegar os nossos produtos. Vamos lá, lista, ó, lembra lá, bem rapidinho. Ok? Eu vou pintar essas 2 células aqui para a gente saber que são nelas que tem os nossos dados. Vou deixar assim. Então olha só, aqui já temos os nossos títulos. Eu vou ampliar um pouquinho para ficar aí. São os nossos cabeçalhos, tá? E aqui os nossos produtos, tudo bem? Então aqui a nossa validação de dados já está feita. E agora o que a gente vai precisar fazer? Vamos começar a montar a nossa fórmula. Então eu vou colocar aqui embaixo, mas depois eu vou deixar aqui do lado. Vamos começar aqui, vamos começar com a correspondente. Para que serve essa fórmula correspondente, tá? Ela vai pegar uma célula que eu vou selecionar numa matriz, é como se fosse uma PROC-V. Eu vou abrir, olha só. Ela vai me perguntar qual que é o valor que eu estou procurando. O valor que eu estou procurando inicial vai ser esse estoque mínimo. É o que na verdade vai ser o que tem nessa célula aqui, tá? A matriz procurada, na verdade, é um intervalo de células que a gente vai procurar. Não é um intervalo assim, ó, tá? Várias células. Ou é uma linha ou é uma coluna. Para esse nosso caso, como eu falei que a gente ia precisar usar a linha inteira, lembra que eu falei para não colocar aqui? Então eu vou selecionar primeiramente a linha, tá? Eu vou explicar porque tem que selecionar assim. Não é que tem que selecionar assim, fazendo dessa forma vai facilitar bastante. Então o valor que eu quero é
tem nessa célula, eu vou procurar ele aonde? Nessa linha aqui, tá bom? O ponto e vírgula, e agora o tipo de correspondência que eu quero. Se fosse o número, por exemplo, se é, né, menor do que o número que tem nessa célula aqui, se for maior ou se é a correspondência exata. Então, a correspondência é exata. Então, a gente pode digitar 0 e fechar nossa fórmula. Opa, deixa eu só alterar aqui que está como porcentagem, colocar como número, né? Ou geral, deixar como geral, pronto. Então, o que ele fez aqui? Ele procurou esse estoque mínimo nessa linha e nos trouxe o número 3. Por que o número 3? Porque é a terceira coluna. Ó, 1, 2, 3, tá vendo? A coluna C é a terceira coluna. Se eu escolher um outro aqui, por exemplo, o percentual, vamos lá, ó, apareceu 6. Por quê? Ó, vou com o mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele trouxe o 6. Eu pedi para selecionar a linha dessa forma, porque se a gente tivesse selecionado só esse espaço aqui que tem os valores, ele ia considerar essa coluna como 1, 2, 3 e nos ia trazer 4. Quando for, a gente vai usar depois a fórmula endereço, não ia servir para a gente. Aí a gente ia ter que fazer uma, vamos dizer assim, uma adaptação na fórmula. Então não é legal. Para esse início é legal fazer dessa forma que fica mais fácil. Então vamos lá. Pela linha nos trouxe a coluna 6. Agora eu tenho que fazer pela coluna, tá? Então vamos fazer a mesma fórmula, do jeito que está aqui, ó. Só que eu vou fazer na linha de baixo para vocês verem, ó, igual, correspondente. Qual o valor procurado? Então agora eu quero os produtos. Então é o que tem nessa célula. O ponto e vírgula, a matriz é essa coluna B. Ali selecionou tudo porque está mesclado. Então vamos fazer assim. Eu vou selecionar tudo aqui, mas eu vou apagar depois. Ponto e vírgula 0, tá? Que é uma correspondência exata. Vamos lá, e deu não definido porque você viu que a gente selecionou intervalo. Ele não funciona com intervalo, é só linha ou coluna. Então aqui, ó, no nosso caso, eu vou vir aqui na fórmula, tá vendo que está da BH, eu vou deixar BB. Pronto, aí ele ficou selecionado BB. Olha só, nos trouxe 600% porque aqui está formatado como percentual. Vou colocar para gerar os dois. Aí, nos trouxe 6. Por que 6? Então vamos lá. O produto 1 está na linha 1. Aqui tem uma 2, bem pequenininha, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que aqui, nesse caso, ele vai trazer exatamente a linha que está aqui marcado no Excel. Vamos ao produto 5, linha 10, exatamente linha 10, tá bom? Então essa é a fórmula correspondente, ela vai trazer o número da célula que está o valor que a gente procurou, ou na linha ou na coluna, tá? Então agora já temos essas duas informações. Então a gente agora vai usar uma outra fórmula que se chama endereço. Endereço mesmo. Ó, veja os campos que exigem nessa fórmula. O número da linha, por isso que eu pedi para selecionar a linha inteira. O número da coluna. E esses outros números aqui, essas outras opções que estão entre colchetes, o Excel não nos obriga a colocar, são opcionais, tá? Toda fórmula que tiver alguma coisa entre colchetes é uma função não obrigatória. Então a gente não vai usar, vamos usar só o número da linha e o número da coluna. Então, o número da linha, qual que é o número da linha? Lembra? É a do produto. É essa daqui, que é a linha 10 do produto aqui, ó, tá vendo? Linha 10. E o número da coluna é aqui, o nosso número 6, que é essa célula aqui. E vamos fechar o parênteses. Olha o que ele vai nos trazer. Como se fosse uma fórmula, na verdade uma referência de uma célula, F10. O que é esse F10? Vamos lá. Aqui a gente está na linha 10, então eu vou vir até a linha 10 com o meu mouse, aqui com o teclado, na linha 10. Agora ele está na coluna 6, então ó, eu vou andar para o lado e vou contar 6, ó, começar do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
É esse valor que ele está me trazendo. Olha só, F10 e aqui em cima na nossa fórmula F10. Então ele está trazendo esse endereço aqui, que ele está fazendo um cruzamento, ele está fazendo isso e pegando isso daqui, tá vendo? E está chegando nesse encontro. Para vocês terem meio que entender, lembra quando tinha aquela brincadeira batalha naval, que a gente selecionava a coluna A1, daí dava água, dava navio, sei lá. Então é mais ou menos isso que ele faz. Ele vai selecionar uma coluna e uma linha e vai chegar no encontro, na intersecção dessa linha e coluna. Tudo bem? F10. Então o endereço é para isso, para nos trazer o endereço referente a esses dois valores. E agora, mas tudo bem, eu ainda não sei o que valor tem nessa célula, né? A gente sabe porque está aqui, mas através dessas informações somente que a gente não sabe. É aí que está. Vamos colocar a fórmula indireto. O que essa fórmula faz? Ela transforma o texto, um texto qualquer, não um texto qualquer, né? Um texto que tem a formatação de um endereço de uma célula e traz o resultado dessa célula. Olha só, trouxe 80. Vou formatar aqui para geral. Olha lá, nos trouxe 80. Então o que está fazendo aqui de uma forma rápida? O produto é o 5. Se eu quiser saber qual o estoque mínimo, ele já vai fazer a referência. Ó. Ele já vem direto aqui. O estoque mínimo do produto 5 é 2000. Se eu quiser saber a quantidade atual, eu mudo aqui, ó, bem rápido. Quantidade atual, olha lá. Ó. Tá vendo? Então fica uma forma bem rápida de fazer essa pesquisa. Só que aqui a gente usou quatro linhas, né, para montar, para chegar nesse resultado. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma fórmula dentro da outra. Olha só que interessante. Vou vir aqui nessa célula e vou usar primeiro a indireto. Eu vou copiá-la assim, ó. Eu vou copiar aqui por dentro, tá? Para não mudar o valor dela. E vou colar aqui. Vou clicar duas vezes e vou colar indireto. Então meu indireto está pegando aqui. Vejam só, o indireto está pegando a J10, que é essa daqui. Então eu vou pegar essa fórmula aqui da J10, ó, vou copiar menos o igual. Ó, deu um Ctrl C. E vou fazer o que? Vir aqui, em vez do J10, eu vou colocar a fórmula que refere-se a J10. Ó, continua funcionando. Eu posso apagar aqui e posso apagar aqui, ó. Está funcionando ainda. Mudar, ó, tá mudando. E agora, o mais legal ainda, esse J9 refere-se a essa fórmula aqui, J9. Da mesma forma que a J8 refere-se a essa fórmula aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar a J9 e vou colar no lugar do J9, da referência a J9. Olha só, continua funcionando. E a mesma coisa para o J8 aqui. Vou colar no J8. E posso apagar essas duas fórmulas. Olha só. Então ficou lá. Nesse caso a fórmula ela começa de dentro para fora. Então primeiro ela vai pegar os correspondentes. Depois desses correspondentes ela vai transformar no endereço. Depois o endereço vai pegar o indireto e nos trazer o resultado. Então se eu quiser saber o produto 2, qual a quantidade necessária que nesse momento eu estou precisando, eu vou lá, produto 2, quantidade necessária. Ó, nos trouxe o 200. Opa, desculpa, aqui, 200, tá vendo? Nos trouxe o resultado. Eu falei que ia falar de 3 fórmulas, de 4 na verdade, e tem a fórmula índice. A fórmula índice ela tem uma particularidade. Eu vou voltar aqui o nosso correspondente, tá?
Vou dar um Ctrl Z, que eu acho que não vou. Então, ó, primeiramente, vamos pegar a linha que nem a gente tinha feito. Fazer certinho para ficar que nem tava, para não ter dúvidas. Aqui depois a gente muda aqui. Colocar o B, KBB. Pronto. Vamos usar o índice agora. Olha que interessante esse índice. Porque o índice, no caso do índice, ele pede uma matriz. A matriz é uma matriz mesmo, não é só uma linha. Ele vai procurar nesse intervalo geral aqui. Porém, como a gente está usando só esse intervalo, a nossa procura pode ser trazer um resultado não real, porque ele vai começar da coluna 1 aqui, ó, 1, 2, e aqui ele não vai achar. Lembra que deu problema na linha? E se eu selecionar toda a planilha, também pode dar problema, porque ó, tá vendo? Pode ter campos repetidos aqui. Nesse nosso caso não tem, mas aqui, ó, no produto tem. Então ele pode se confundir na hora de trazer alguma coluna, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma. A gente vai selecionar do jeito que está aqui, tá bom? Aí o número da linha, a gente vai selecionar essa linha aqui, mas aí a gente vai fazer um ajuste. Aí dá um ponto e vírgula e o número da coluna. Não, é opcional, mas a gente vai usar. E vamos fechar. Olha só. Deixa eu mudar para geral. Ele trouxe 140, mas não é 140, porque a quantidade necessária do produto 2, ó, não é 140, né? É esse 200 aqui. E da onde ele tá pegando esse 140, né? Que valor é esse daí, né? Que ele nos trouxe. Então vamos tentar entender. Ó, aqui eu tô pegando na coluna, na linha 5. Aqui é a coluna 5. Então a coluna 5, eu selecionei tudo isso daqui. Então a coluna 5 é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ele tá trazendo errado. Não é a quantidade necessária. Porque tem um a mais aqui, ó. Na verdade, um a menos. Então, para a gente resolver esse problema, já que a gente selecionou daqui para cá, para ficar legal a fórmula, a gente vai ter que pegar na correspondente da coluna e subtrair 1, menos 1. Você vai falar, pô, não entendi. Porque ele vai andar uma coluna para cá. Então, ó, ele já pelo menos já resolveu um pedaço, ó, já está pegando a quantidade necessária, 1400. Correto? Só que agora a gente tem que acertar o produto 2, que é o produto 2. Só que o produto 2 é pior ainda. O número vai ter que ser bem diferenciado. Porque ó, aqui já começa 1, 2, 3, 4, 5. Então ele começa a contar dessa coluna aqui. Então a gente tem que subtrair esse valor aqui, ó. Porque como é o produto 2, eu tenho que subtrair, eu selecionei aqui. Então tem que subtrair para dar na coluna 2. Como que a gente subtrai aqui? A gente vai colocar no mesmo lugar aqui, colocar menos 4, é menos 4, deixa eu ver, acho que é isso, menos 4, vamos ver se é 200 mesmo. Agora sim, ó, o produto 2, aqui deu dois números iguais, né? Eu vou escolher então o produto 4 para ficar, pra diferenciar aqui. Produto 4 é isso mesmo, ó. Então o produto 4, quantidade necessária 2200, tá vendo? Então você viu que a gente teve que fazer um ajuste nesse índice. Então o índice, ele é mais simples de fazer, tá? Porém tem que tomar um cuidado, porque o índice, o certo é selecionar a planilha inteira. Só que a planilha inteira, nesse nosso caso aqui, ó, selecionando até essa coluna, como eu falei, ele pode dar divergência aqui, ó, na hora de procurar. Porque se eu quisesse procurar esse produto aqui, tá vendo, ó?
como que eu ia saber? Ele ia procurar, talvez ele achasse esse primeiro aqui já nos trouxesse o resultado, e não é isso que a gente quer. Tudo bem? Essa aqui são duas fórmulas, ou são algumas fórmulas que são bem legais de usar. Se você pegar bem o jeitinho de fazer todas elas, você vai ver que vai facilitar bastante o seu trabalho aí no dia a dia. Bom galera, então espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas. E lembre-se, compartilhe com os amigos. Deixe lá nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e próximos vídeos. Não se esqueça também de nos acompanhar na nossa página no Facebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Até a próxima e um grande abraço!